Olha eu de novo aqui e hoje vamos falar sobre um tema que vocês têm muita dúvida e pouca gente ouvi falando e esclarecendo, tá? Principalmente aqui é para quem já tentou alguma coisa no digital, já brincou, contratou uma agência, enfim. Famosa pergunta: faço anúncio no Meta, no TikTok, no Google, no Bing, no, sei lá, qualquer outro lugar que você... YouTube tá dentro do Google, né, mas qualquer outro formato que você imagine. Vamos lá, vamos pensar aqui, tá? O Google, em termos, o Google de pesquisa, o que ele é? Uma ferramenta de pesquisa. Sim, parece óbvio, mas pensa comigo. Meta, TikTok, né, Instagram, Facebook, o que é? Uma rede social. Então vamos pensar aqui, se uma ferramenta, YouTube também, não deixa de ser uma... YouTube Shorts, você tem muitas pessoas usando como talvez uma rede social para ver vídeos, mas em regra o YouTube também vai mais para um lado de ferramenta de pesquisa. Então vamos pensar comigo aqui, se esses dois são ferramenta de pesquisa, o TikTok, enfim, todos os outros são redes sociais. A pessoa que pesquisa, ela pesquisa quando? Quando ela conhece o problema dela, certo? Você não pesquisa algo que você não conhece. Então, você está pensando em subir uma campanha. Ana, em qual que eu subo? Pensa sobre o teu cliente. A gente já conversou no último vídeo. Se coloca no lugar do cliente. Pense como ele. Faz toda a diferença. Coloca no lugar dele. Esse cliente, em sua grande maioria, né, vamos pegar no geral, ele conhece esse problema ou não? Ele sabe, ele pesquisa, ele tem conhecimento o suficiente para pesquisar? E se ele pesquisa, o que é que ele pesquisa? E lógico, o que é que ele pesquisa, palavras-chave, etc. Você vai fazer uma pesquisa ali em várias ferramentas que tem. E não é o tema do vídeo, depois eu faço outro vídeo especificamente sobre isso. Mas o que ele pesquisa? Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar auxílio acidente, tá? Benefício aí que muito advogado previdenciarista gosta, trabalhista também. Porque, né, auxílio acidente vira um acidente de trabalho, então é interessante. O cara de auxílio acidente. A grande maioria das pessoas, dos brasileiros, sabem o que é um auxílio acidente? Responda você. Se a sua resposta for sim, a maioria sabe. Ou mesmo que sua resposta seja não. Independente. O que essa pessoa, que pode não ser a maioria, pesquisaria? Vamos pensar. Auxílio acidente. É uma pessoa que sofreu um acidente, seja ele de trabalho ou não, e esta pessoa ficou com algum tipo de sequela. Tá? É o público do auxílio acidente, mas pode ser que não tenha ficado. Mas vamos, porque a gente está buscando o público certo. Então, alguém que ficou com alguma sequela. Esse acidente pode ser do trabalho ou não. O que essa pessoa vai pesquisar? Se for do trabalho, ela vai pesquisar por questões relacionadas a acidente de trabalho. Se não for do trabalho, o que ela vai pesquisar? Sofreu um acidente? O que eu tenho direito? Vamos pensar que ela sofreu um tipo de acidente e vamos entender que, a depender da situação, se ela vai enxergar aquilo como um acidente ou não, né? Que tipo de coisa ela vai pesquisar? Spoiler, a maior parte dos brasileiros não conhece auxílio acidente. Acredito que os previdenciaristas que estão aí sabem. O brasileiro não conhece essa forma, esse modelo, né, esse benefício, melhor dizendo. Eles não conhecem. De qualquer forma, isso quer dizer o quê? O que isso quer dizer? A gente está falando sobre Meta e Google. O que eu estou ajudando vocês a raciocinar, a depender da tese que vocês querem subir, a raciocinar e fazer esse pensamento crítico antes de tomar uma decisão. Por quê? O Google é para quem já conhece o seu direito, ou para quem vai pesquisar, não precisa nem conhecer, mas ela está pesquisando algo com relação àquilo. Auxílio acidente tende a não ter um grande volume de pesquisa quando se trata de auxílio acidente. Agora vamos colocar advogado trabalhista, ou quero saber fui demitido, quanto eu recebo. É um cara que está procurando, certo? Próprio auxílio-doença, como fazer o pedido do auxílio-doença, como encostar pelo INSS. São assim que as pessoas pesquisam. É uma pessoa que
tá pesquisando. Pode ser que ela não seja qualificada o suficiente para entrar com o processo, pode ser que ela não entenda os termos corretos, pode ser que só com a palavra-chave você não vai conseguir qualificar ela, e geralmente é o que acontece, mas ela vai ter o ímpeto de pesquisar algo. Rede social, aí a gente vai um passinho atrás. Quando que rede social é o ideal? Quando a pessoa não conhece o seu direito, não sabe, e você precisa primeiro informar ela, contar sobre esse direito e depois tentar fazer com que ela entre em contato com você. Vou citar um exemplo. Que agora a isenção do imposto de renda muita gente sabe, né? Vamos pegar uns 3, 4 anos atrás, isenção do imposto de renda. Pouca gente sabia. Você acha que alguém ia pesquisar a isenção do imposto de renda por doença grave para aposentados e pensionistas no Google? Não. Não, mas talvez as pessoas procurem imposto de renda. Sério? Você vai para imposto de renda? Vai competir com um monte de contador e todo mundo? Não. Então, a típica tese que o ideal era ir para a meta. Você segmenta público, você segmenta interesse, você segmenta idade, gênero, tudo. E ali você consegue fazer testes. E aí muito do teu conteúdo, os teus criativos, né? Que é o que a gente coloca lá. Seja ele estático, seja ele um vídeo, é o quê? É você instigando. Você é aposentado pensionista? Tem uma doença grave? Sabia que você pode ter direito à isenção do imposto de renda? Sim. E ainda mais receber de volta aquilo que foi descontado em até os últimos 5 anos. Percebe? Então, esse é o raciocínio. Agora você vai falar, Ana, então, se eu acho que a pessoa não pesquisa, eu de jeito nenhum posso subir uma campanha no Google? Não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é que essas são as diferenças entre o Meta e o Google, em termos de público e em termos de estratégia. Eu tenho muitas campanhas que eu rodo que elas, se você parar e fizer esse raciocínio, vale a pena subir mais no Meta, mas eu também tenho no Google. Por quê? Porque eu preciso testar e muitas vezes no Google acaba performando melhor durante um tempo, aí no Meta melhora. Porque no final, o marketing e tráfego pago não é exato, não é uma receita de bolo, é teste, reteste. Eu já subi 2 campanhas iguais exatamente no Google ou no Meta e os resultados foram diferentes. Então, é teste, tem que testar. Mas esse é o raciocínio que você precisa fazer. É quando você olha para Google, a depender. Ele costuma ter um custo mais caro do lead em si, tá? E aí depende, porque você tem o custo por clique, né? A forma de cobrança dele é diferente, você paga por clique. No Meta, você paga a cada 1000 impressões. Então, a cada 1000 pessoas que veem o seu anúncio, ela cobra de você R$10, R$20, R$30. Então, costumava e costuma o Google ser mais barato em geral. É uma regra? Igual eu falei, não. Não existe receita de bolo, mas esse é o raciocínio que você precisa pensar. Se você vai começar a anunciar agora, você não tem essa estrutura de marketing, você não tem muito dinheiro para investir, faça esse raciocínio que eu te falei. Cara, onde que o meu público tá? Onde que ele se encaixa? Qual tese que eu quero trabalhar? Qual o nível de conhecimento a população que eu quero atingir tem sobre esse problema? E aí você otimiza e vai para esse lugar mais específico. TikTok, mesma ideia do Meta. YouTube, mesma ideia do Google. Bing, mesma ideia do Google. Então, aí você vai separando rede social, rede de pesquisa. Rede social, rede de pesquisa é o ideal. Quando você já tem um nível de orçamento ou vai testar, é você testar, brincar nos dois para fazer esses testes. Ah, Ana, estou contratando uma agência. Principalmente não sendo jurídica. Você tem muitas agências jurídicas por aí que são ruins. Desculpa, sendo bem honesta. Não sabem nada de direito, ou é só o sócio que sabe de direito, mas o sócio nem aparece mais na empresa. Não tem experiência suficiente, aí você acaba gastando dinheiro. E quando não é jurídica, pior ainda, porque vamos combinar, vender bicicleta e conseguir vender uma ação trabalhista são coisas muito diferentes, né? Então você vai contratar uma agência, vai ter essa discussão. Faça essa provocação com o teu gestor de tráfego, com a tua agência. Peça ajuda para ele também para fazer esse raciocínio para que você otimize o seu orçamento. E aí, às vezes, você está numa situação que nem um auxílio-doença, que você consegue trabalhar nos dois. O que eu sugiro? Talvez vai pro
a depender da tua região, às vezes vai pro mais barato. Só que eu sei que o mais barato costuma ser o meta, só que com isso você precisa gravar vídeo, tem que produzir criativo. E aí, se você não tiver tempo para isso, vai pro Google, porque ele é mais fácil, você não precisa otimizar tanto, você não precisa gravar vídeo. Então, a não ser que você mexa no YouTube também, mas vamos falar Google friamente, né? Esse é um pouquinho dos raciocínios que você tem que fazer. Não tem uma resposta exata, e se você vê uma galera tentando dar uma resposta exata, é porque ou tá mentindo ou não sabe do que tá falando. A minha ideia aqui com esses vídeos não é te dar uma resposta, uma receita de bolo, mas é te dar o conhecimento suficiente para que você raciocine, pense e consiga tomar suas próprias decisões. Spoiler, você vai errar muito. Vai gastar dinheiro? Vai. Mas é só fazendo isso que a gente aprende. É que nem quando vocês estão advogando, os primeiros anos da advocacia, os macetes, o jeito de escrever, qual vara é melhor, é pior, eu vou no julgado especial, vou na justiça estadual, você vai aprendendo e muitas vezes você vai errando até acertar. Marketing, vendas, gestão, é assim também. Marketing é teste. A gente tem, o Meta disponibiliza teste AB. Você clica lá, você vai teste AB. Assim, se eu não me engano, no Google também. Por quê? Porque é teste, você precisa testar e ver o que vai funcionar. Ana, é melhor uma campanha nível Brasil ou nível regional ou municipal? Depende. Qual é o tamanho do público que você vai impactar? Qual é a tese que você vai impactar? Qual o orçamento que você tem? Quais são os requisitos que você tem? Depende. Vamos testar. Você está em São Paulo? Vamos subir uma nacional e uma só no estado de São Paulo. Vamos ver o que vai performar melhor. Lógico que às vezes você não tem orçamento para isso e tá tudo bem. Começa por um lugar, vê como é que vai tendo resultado. Tá tendo resultado? Taca a ficha, continua nisso. Percebeu que o resultado tá caindo? Vamos testar outra coisa. Campanhas de marketing e marketing em geral, não existe um fim para elas. Você não fala, putz, acabei, essa campanha tá perfeita. Pronto. Testei tudo que tinha que testar, essa daqui é perfeita. Ela vai desandar. Ela pode ficar muito boa por 1, 2 meses, 3 meses, 4 estourando. Mas ela vai parar de funcionar, vai, porque é sazonal. Concorrência muda. Época do ano muda. O quanto as pessoas pesquisam ou entendem daquele assunto, ou têm interesse naquele assunto, muda. Os formatos mudam. As redes sociais mudam, o Google muda. A gente teve alterações grandes aí de custo no começo do ano, então o orçamento muda. Às vezes muda para pior, muda para melhor. Se tá melhor para você, pode estar pior para outra pessoa. Se tá pior para outra pessoa, pode estar melhor para você. Então não existe uma linha de chegada. É um trabalho constante. Por isso que eu vim do direito e eu, me formei. E a partir do momento que eu comecei a trabalhar com marketing, vendas, eu não advoguei mais. Hoje, por exemplo, eu não tenho OAB. Eu suspendi a minha OAB. Por quê? Porque é uma profissão específica em que os conhecimentos jurídicos que vocês têm são muito maiores do que eu tenho. E é normal, porque é o trabalho de vocês e o conhecimento que eu tenho de marketing, vendas, etc. é muito maior do que vocês, porque é o meu trabalho, eu preciso ser boa nisso. Então é muito difícil que você consiga, sem ajuda, e não só sem ajuda, mas mesmo que tenha ajuda, advogar, ser bom em direito e ser bom em marketing. Lógico que às vezes você não tem dinheiro no começo, tá tudo bem. A gente tem bastante curso aqui no YouTube, gente ensinando, e eu vou trazer alguns conteúdos assim também pra vocês. Mas normal, tem pouco dinheiro, testa, dá cara a tapa, vai errar, enfim. E a minha ideia é estar aqui pra ajudar vocês também nessa jornada, tá? Mas chega um tempo que você tem uma graninha, ou contrata alguém interno, ou contrata uma agência, ou uma mentoria, enfim, alguém que possa ajudar vocês nisso, porque são muitos detalhes. E não tô falando nem de mexer no Google, mexer no Meta. Cara, isso é mexer em ferramenta, que nem quando você começou a mexer lá no ProAjude, que você tinha que descobrir como que isso funcionava. Você aprende a mexer na ferramenta. Lógico que tem gasta tempo, mas você aprende. Mas a questão é qual que é a estratégia por trás. Quais são os testes que eu vou fazer? Qual que é o complemento de dados que eu vou ter para poder saber o que está funcionando melhor? Percebe? Uma coisa é você saber mexer no ProAjude, outra coisa é você
mexer no Proajude com estratégia. Aqui que eu digo é que tipo de classificação você vai colocar, porque você entendeu que, a depender da classificação que você der para aquela petição, se eu estiver falando besteira, podem me corrigir, mas vai ser melhor ou pior. E Proajude é que eu falo, porque eu sou do Paraná, né? Tem isso? Tem essa peculiaridade? Ou essa questão de vara? Qual vara vai? Aqui eu vou embargar, não vou embargar? O que vai ser mais interessante? Qual que é a melhor estratégia para esse processo? Bem diferente do que saber mexer no Proajude. Então, marketing e vendas também tem isso. Eu diria até que é o ideal que, se você é advogado, você se especialize bem em vendas, seja um bom vendedor e que um bom marqueteiro. Porque vendas você precisa saber. Você vende o tempo inteiro, né? E o escritório é teu. Você tem que conseguir trazer gente para dentro quando elas caírem no teu WhatsApp. E a gente, né, na advocacia a gente aprende isso, é audiência, é falar com o juiz, enfim, você tem que saber se comunicar. A questão é aprender a se comunicar com intencionalidade e aprender os gatilhos de venda, e tudo isso é um processo, você vai aprendendo, mas dá cara a tapa para isso. Eu diria que é mais interessante você aprender vendas do que aprender marketing, porque vendas você vai precisar de qualquer forma. Você precisa saber, se você quiser crescer, você vai, não tem como fugir disso. Mas marketing não, marketing você consegue contratar alguém e tudo mais para tráfego pago, para SEO, para, enfim, conteúdo orgânico, te ajudar com isso. Mas essa forma que eu tô querendo trazer para vocês de raciocinar, de pensar na jornada do cliente, de se colocar no lugar do cliente, é essencial para você crescer. E isso daqui perpassa muito também por vendas. Mas isso é estratégia. Você é um advogado, você tem um escritório. Spoiler. Tô usando bastante spoiler, né? Mas novidade para você. Você é um empreendedor. Você tem uma empresa. E o que o empreendedor precisa saber? Gerir o seu negócio. E você precisa entender do seu negócio, você precisa entender a jornada do cliente, você precisa entender tudo isso. Então, enfim, várias divagações aqui. E esse conteúdo fez sentido para vocês? Comentem aqui embaixo, deem um like, se inscrevam. A ideia é continuar produzindo e ajudem a incentivar, tá bom? E conteúdos específicos, o que vocês querem ouvir, dúvidas, mandem aqui embaixo. Alguma coisa que eu falei que não ficou clara, manda aqui embaixo. A ideia é a gente conversar. Então tá bom. Um abraço, pessoal. Boa noite. Boa noite aqui, porque já é tarde, não sei que horas são, deve ser umas 10 e pouco da noite. Por isso tô falando meio baixinho também. Isso. É que eu tô com o microfone, né? Ajuda. Mas é isso. Uma boa noite, um abraço e até a próxima.